Muito boa noite a você que acompanha a Canção Nova no Brasil, em tantas partes do mundo. Que prazer, mais uma vez, nos encontrarmos aqui no nosso Além da Notícia. Eu sempre faço esta importante observação. Quando estamos fora do estúdio, é por uma razão muito especial, muito particular. Tem sempre um grau de importância mais elevado. Então, eu quero hoje agradecer enormemente toda a equipe do Ministério de Ciências, Tecnologias e Inovações, que hoje nos oferece aqui este lugar para esta entrevista especial. O tema de hoje é uma conversa exclusiva com o ministro de Ciências, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes. Agradeço por toda a acolhida, por toda a sua equipe aqui nos recebeu tão bem, ministro. Olha, sempre um prazer, essa é a sua casa, sinta-se à vontade, nós temos muitas coisas interessantes para conversar. Eu queria agradecer por essa oportunidade de mostrar as atividades do Ministério. Nós temos ciência, nós temos tecnologia, temos inovações para comentar aqui. Temos a sua própria história, que é uma história fantástica. O senhor já está na história do Brasil, já está nos livros da nossa história. E o senhor também já realizou o sonho, eu diria, de quase 100% de todo mundo. Não é 100%, mas são poucos os astronautas, aqueles que conseguiram este feito enorme de irem para o espaço. A minha esposa, inclusive, recomendou, diga ao ministro que ele realizou o sonho da minha infância. Isso é bom, bom demais. Olha, é uma das coisas que eu gosto muito. Às vezes o pessoal fala assim, por que você fala, que é astronauta, coloca isso aí no nome? É como uma profissão, como qualquer outra, como engenheiro e etc. E isso, para o Brasil, ajuda bastante, principalmente nas cooperações internacionais. Então, toda vez que eu vou ao exterior, lógico que como ministro você tem uma série de atividades, uma série de encontros, uma série de cooperações a serem feitas, mas tudo é muito facilitado trazendo junto essa profissão de astronauta. Já aconteceu até de eu ser chamado para conversar com o príncipe, que geralmente ele não conversa com outros, a não ser com o presidente, com o primeiro-ministro, etc. Com pessoas comuns. Mas ele falou, não, eu quero conversar com ele. A gente ficou falando uns 40 minutos a respeito de programa espacial e, lógico, que isso sempre ajuda a melhorar essas cooperações do Brasil nessa área de ciência e tecnologia, o que é muito importante para o país como um todo. Além de outras possibilidades com instituições como NASA, ONU e etc. Então, é sempre um cartão de visitas positivo para o país como um todo. Pois bem, mas eu só enfatizo isso. Quase todos nós, na infância, temos muitos sonhos, a gente tem aquelas fantasias na hora das brincadeiras, na hora da gente estar se imaginando no futuro, e certamente ir ao espaço é a fantasia de muita gente. O senhor conseguiu, então parabéns por isso. A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente. Mas eu gostaria de mencionar aqui que o senhor, desde 1981, com 18 anos, ingressou na Força Aérea Brasileira. Então, o senhor era militar. Como é que foi essa transferência para a área espacial? Foi o seguinte, eu entrei primeiro na Academia da Força Aérea, em Pirassununga, fiz 4 anos, me formei ali como, a gente faz administração pública e ciências aeronáuticas. Depois, dali, e piloto, logicamente me formei como piloto ali, depois fui para Natal, no Rio Grande do Norte, fui fazer curso de aviação de caça, eu era ala da aviação de caça, aquele cara que voa aqui do lado. Aí depois em Santa Maria eu me tornei líder da aviação de caça, podia liderar 4 aviões, instrutor de liderança. Comecei a trabalhar com segurança de voo, investigação, prevenção de acidentes, e eu resolvi estudar mais. Fui para o ITA, fiz o vestibular lá do ITA, fui fazer engenharia aeronáutica, depois eu somei a parte de engenharia com a parte de operacional, de piloto de caça, e tornei um piloto de testes. Eu era o único piloto de testes do Brasil na época, que era piloto e engenheiro também ao mesmo tempo. Voei praticamente todos os aviões que a gente tinha no Brasil, voei com a Força Aérea Americana, voei com a Marinha Americana, voei com a Força Aérea Russa. Voltei ao Brasil, fiz um mestrado em otimização de trajetórias orbitais, que aí eu já comecei a derivar para o lado do espaço, e aí fui mandado para os Estados Unidos para fazer mestrado, doutorado em engenharia de sistemas, e eu estava lá no doutorado quando o Brasil entrou no programa da Estação Espacial Internacional, e a NASA veio ao Brasil para fazer a seleção junto com a Agência Espacial Brasileira. Eu fiquei sabendo de lá, me inscrevi a um concurso público e acabei sendo selecionado. E aí eu fui emprestado da Força Aérea para a Agência Espacial Brasileira e fiquei, então, em Houston. São 2 anos de curso em Houston para você se tornar um astronauta profissional. Aí, depois, fui o segundo a voar da minha turma é a turma 17 de astronautas, eram 32 elementos da minha turma. Fui o segundo a voar, fui escalado
em 2005 para voar em 2006, retornei e continuei junto com a NASA até 2018, quando então o presidente Bolsonaro me convidou, né, para assumir aqui o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, e desde então eu tenho trazido essa experiência nacional e internacional, né, para ajudar no desenvolvimento das políticas de ciência e tecnologia e programas aqui no Brasil, e a gente tem tido aí muitas coisas interessantes. Bom, pois é isso agora que eu vou pedir a todo o pessoal que está em casa que acompanhe agora o trabalho, a missão deste ministério. Ciência, tecnologia e inovações. Para qualquer país que deseja estar à frente, crescer e evoluir, essas áreas são estratégicas e indispensáveis. Obter avanço nelas são um caminho para a independência ser alcançada. No Brasil, desde o início do governo de Jair Bolsonaro, esta pasta é comandada por Marcos Pontes, um ministro representativo, já que ele é um astronauta. Dentro das atribuições do Ministério, temos, por exemplo, políticas nacionais de pesquisa científica, tecnológica e de incentivo à inovação, e planejamento, coordenação, supervisão e controle das atividades de ciência, tecnologia e inovações. As missões institucionais do Ministério são marcantes: produzir conhecimento, produzir riquezas para o Brasil e contribuir para a qualidade de vida dos brasileiros. No atual cenário que vivemos, em meio à pandemia, as atuações do Ministério da Ciência e Tecnologia se fazem ainda mais necessárias, e esse trabalho tem gerado resultados importantes. O Ministério apresentou há 2 semanas a primeira vacina 100% brasileira, a Versamune. O imunizante já tem pedido na Anvisa para começar a ser testado em humanos. A corrida mundial por vacinas e a dependência de outros países para o acesso a esse bem precioso é um caminho hoje inevitável. Porém, com a chegada da Versamune, produzida totalmente no Brasil, o horizonte pode ser animador. A evolução em programas espaciais também está crescendo. Em fevereiro, o Brasil lançou ao espaço o primeiro satélite de observação da Terra completamente projetado, testado e operado em nosso país, o Amazônia 1. Ele fornecerá imagens para o monitoramento ambiental e da agricultura em todo o território brasileiro. Servirá ainda para o monitoramento da região costeira, dos reservatórios de água, desastres ambientais, entre outras aplicações. Ter um Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações forte é fundamental para alcançar grandes resultados, sobretudo no enfrentamento das consequências deixadas pela pandemia nos próximos anos. Depois da gente conhecer o trabalho que é enorme, gigantesco, muito abrangente do Ministério, eu começo aqui, ministro, por algo que tem sido um foco do trabalho do Ministério neste tempo de pandemia. Recentemente, o senhor apresentou uma vacina 100% brasileira, que eu quero falar o nome correto, a Versamune MCTI, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, juntamente com o apoio da Rede Vírus MCTI também. Quero saber novidades sobre esta vacina. Se a gente pode ter a expectativa de até, por exemplo, final do ano, termos uma vacina brasileira 100% aplicada no nosso braço. Olha, ótima pergunta. A Versamune MCTI, ela é uma dos 15 protocolos que nós investimos a partir de março do ano passado, graças às diretrizes da Rede Vírus. A Rede Vírus MCTI foi criada em fevereiro do ano passado. É um grupo de cientistas, pesquisadores, especialistas no setor de virologia, ou viroses emergentes, e eles que nos deram as diretrizes de uma estratégia para combate ou para o enfrentamento da Covid do ponto de vista da ciência. Entre as partes dessa estratégia estava lá desenvolvimento de vacinas nacionais, desenvolvimento de tecnologias para vacinas nacionais. Então nós investimos em 15 protocolos diferentes, então desde vírus inativado, mensageiro, RNA, uma série de tipos diferentes, proteína recombinante, etc. E desses aí eles estão evoluindo, diga-se de passagem, todos eles estão evoluindo, mas 3 deles, né, evoluíram mais rapidamente. Um da Universidade Federal de Minas Gerais, com o CT Vacinas, o professor professor Gazinelli, outra com o professor Jorge Calil, no INCOR, de São Paulo, e essa daí, que é a Versamune MCTI, com o professor Célio Lopes, na Universidade de Medicina, em Ribeirão Preto. E eles avançaram bastante, já deram entrada na Anvisa, e agora nós estamos entrando para a fase 1 e 2 de testes clínicos com pacientes, e terminada essa fase 1 e 2 para testes de segurança, nós entraremos com a fase 3. A expectativa é que até o final do ano nós tenhamos pelo menos uma abertura no meio dessa fase 3, abertura de dados, de forma que a gente possa, havendo
né, concordância da Anvisa e que tudo esteja seguindo com a eficiência adequada, que nós possamos, assim como foi feita com a Coronavac, com outras vacinas importadas aqui no Brasil, que foram testadas, inclusive aqui no Brasil também na fase 3, que nós possamos, a partir dessa abertura, ter aí a aplicação, começar a aplicação com a população até o final desse ano. O fato de ser nossa, produzida no Brasil, pode acelerar esses testes também? A fase 1, 2 e a 3, que envolve mais pessoas? Não, na verdade, ele segue o mesmo princípio, né? Segue o mesmo princípio científico utilizado pelas outras também. Agora, certamente o fato de nós termos uma vacina com o insumo farmacêutico desenvolvido no Brasil é um avanço muito grande, né? O Brasil tem cientistas de altíssima competência e isso nos permite, no caso de mutações, o que a gente já tem acompanhado, essas mutações que podem inclusive tirar ou reduzir a eficiência das vacinas existentes, e essa nossa vacina já é uma vacina de segunda geração, vamos dizer assim. As primeiras vacinas não são aquelas que ficam, as outras que depois vêm aperfeiçoando os detalhes, né, que essas que permanecem. Então essa já é uma de segunda geração e ela tem uma série de características importantes por ser brasileira. Primeiro, nós podemos ajustar sob nosso controle para as mutações brasileiras, né, ou mutações que a gente encontra aqui nem gripe, de forma que a gente possa adaptar e ser eficiente o tempo todo. Para as vacinações anuais, que muito provavelmente vai acontecer para o Covid, nós já temos a vacina aqui no Brasil, sem ter a necessidade de toda essa complicação. E é importante dizermos isso, o Covid não vai embora, então todos os anos precisaremos estar renovando. Sem dúvida, o Covid não vai embora e essa é uma probabilidade muito alta de que nós tenhamos a necessidade de renovação, ou seja, anual, para ajustar a vacina dentro das mutações existentes no Brasil, ou seja, segurança para o Brasil. Além disso, fica mais barato e produz empregos, produz empresas no Brasil e desenvolve todo um setor que é extremamente estratégico, né? Não só em termos econômicos, mas também em termos de proteção da nossa população. Porque nós temos aí 3 braços. Deixa eu explicar essa estratégia. A estratégia tem 3 braços. O primeiro braço, agora em 2020, é o que o Ministério da Saúde tem feito, comprando vacinas internacionais e aplicando na população o mais rápido possível. Isso é extremamente importante agora. Em paralelo com esse braço, nós temos o desenvolvimento das vacinas nacionais que estão correndo. Até o final do ano, talvez a gente já tenha a Versamune disponível. Se não, vai ser no começo do ano que vem, não tem problema nenhum, porque para as próximas vacinações vai ser extremamente importante. E outras vacinas chegando também. No terceiro braço, nós temos, utilizando essas tecnologias que nós investimos nesses 15 protocolos, a criação, e já estamos trabalhando com isso, a criação de um centro de vacinas aqui no Brasil, estilo Oxford, que a gente possa desenvolver para as futuras pandemias, vacinas rapidamente utilizando qualquer um dos protocolos já desenvolvidos. E, além disso, esse mesmo centro vai prover vacinas para a tecnologia de vacinas, né, para dengue, chikungunya, leishmaniose, né, zika, são esse tipo de doenças negligenciadas aqui no Brasil, que a gente certamente vai poder desenvolver no país e melhorar a qualidade de vida da população. Ministro, que grandeza tem este salto dessas informações que o senhor está nos trazendo aqui. Termos no Brasil um centro de vacinas, a gente produzir uma vacina para combater um vírus como este. O Brasil ele entra num hall de países importantes na produção de vacinas, o que torna também deixa a gente no primeiro mundo de países em questão de tecnologia, né? Sem dúvida, sem dúvida. Porque o Brasil ele é muito bom na produção, na escala de vacinas a partir de insumos importados. Você recebe os insumos, né, e faz a transformação daquele insumo na vacina em si, né, e produz isso aí em milhões e depois distribui. Nós temos também um programa de imunização muito bom. O que falta? Falta desenvolver as tecnologias no Brasil. Você tem 3 tipos, né? Uma que você compra um insumo importado e aplica como se fosse a Coronavac. Você compra o insumo lá da China, né, e invasa e distribui. Esse é um tipo, é o mais básico. O segundo é você comprar a licença de uma vacina, o que eles estão tentando fazer, por exemplo, com a AstraZeneca, etc. Compra a licença da vacina e aí você produz sob licença o insumo farmacêutico aqui, mas ainda é sob licença, a patente está lá e assim por diante. E o terceiro, esse é o melhor de todos que a gente está fazendo, é o desenvolvimento da patente, da vacina, tudo aqui no Brasil. Esse passo que o Brasil está dando pode nos deixar daqui a pouco tempo dependentes
ou melhor, independentes, para não termos o problema de agora dependermos de insumos de outros países para uma produção maior, agora alargada de vacinas? Sem dúvida. Essa é a ideia e que nós tenhamos aqui. Tem a ver com soberania nacional, isso tem a ver com independência tecnológica, né? E isso é extremamente importante para o Brasil. O presidente Bolsonaro, né, ele tem incentivado bastante essa iniciativa. Lógico que nós temos ainda problemas de orçamento, como todo mundo tem acompanhado, né, essa situação agora do orçamento, mas eu tenho certeza que tanto o Ministério da Economia, né, quanto a própria liberação do FNDCT, do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, com rapidez, de forma que a gente tenha efetivamente esses recursos à disposição, vai nos permitir causar todo esse desenvolvimento tecnológico no Brasil, colocar o Brasil em primeiro mundo na produção de vacinas, né? E isso vai ser importante, diga-se de passagem, não só para o Brasil, mas para todos os países vizinhos da América Latina como um todo. Ontem eu tive uma reunião com diversos embaixadores desses países, é uma reunião, né, do conjunto de embaixadores do México, mais Caribe, América do Sul, e nós falamos sobre isso, a importância de se ter regionalmente um centro de produção de vacinas que atenda às necessidades locais, né, e atenda também às necessidades no sentido de especificidade. Qual tipo de vacina a fazer? Porque é para atender às necessidades da nossa população. Né? Não é todo mundo que precisa de vacina de dengue, por exemplo, ou de zika, mas a gente precisa. E a gente tem que desenvolver aqui. Ministro, o senhor falou recentemente, eu acompanhei, sobre a produção de remédios também, e remédio contra a Covid no Brasil. Em que fase nós estamos? Isso é uma surpresa boa aí que a gente está aguardando, mas nós já trabalhamos aqui com diversos tipos de medicamentos de reposição. Medicamento de reposição é aquele que já está na prateleira da farmácia e que não se sabe se funciona ou não para o Covid. Então, a única maneira de você saber é fazer os testes científicos para que ele seja cientificamente comprovado. E nós comprovamos um deles cientificamente. Começamos lá em fevereiro do ano passado, com 2.000 medicamentos. Foi feito inicialmente com inteligência artificial para checar a molécula do medicamento, como que ela se encaixava na proteína do vírus. Depois, 5 deles, dos 2.000, apenas 5 passaram nessa primeira fase. Esses 5 foram para testes in vitro no laboratório com células humanas. Um deles demonstrou 94% de habilidade de reduzir a carga viral. Então, esse é um candidato para testar com o ser humano, porque na célula é uma coisa, ser humano, o sistema inteiro é outro. Então, fizemos os testes com 400 pacientes, randômico, né, duplo cego, da maneira científica, com uma das maiores cientistas do país, do mundo, na área, a doutora Patrícia Rocco e a equipe dela. Chegaram à conclusão, publicaram em um jornal internacional, ou seja, isso é cientificamente comprovado. É assim que se prova cientificamente. E hoje, então, nós temos cientificamente comprovado a nitazoxanida, que ela funciona para redução da carga viral, para tratamento inicial. O que significa? A pessoa foi contaminada nos primeiros 3 dias com sintoma gripal, ainda toma, ela reduz a carga viral. A demonstração feita pela doutora Patrícia Rocco é que ela reduz em 54% dos pacientes, eles já eram negativados com 5 dias de tratamento e 78% dos pacientes não tinham mais sintoma depois de 7 dias terminado o tratamento. Esse é o resultado desses testes. Já foi publicado internacionalmente, então está aí a comprovação científica da nitazoxanida. E o nosso trabalho aqui como Ministério de Ciência e Tecnologia, ele termina aí. Quando a gente faz os testes científicos, entrega um resultado e a partir daí a gente passa o bastão, vamos dizer assim, para o Ministério da Saúde, que é responsável pela política pública, né, para ver como aplica esse medicamento com a população e assim por diante, para os médicos. Bom, esse é um resultado. Nós estamos testando outros antivirais, que a nitazoxanida é um antiviral, né? Então nós estamos testando outros antivirais também, inclusive a associação de antivirais com alguns remédios, inclusive para próstata, para câncer de próstata, é um negócio interessante, que eles são anti-androgênio. E nós estamos desenvolvendo, assim, também tem outro interessante, que são soro de cavalo, né? Esse já está entrando agora na fase com teste clínico também com pacientes, já está na Anvisa, inclusive já está indo para a Anvisa. E também é uma promessa muito grande para criar anticorpos, né, para as pessoas a partir do momento em que a pessoa é contaminada. Deixa eu relembrar isso aí. Nós não temos nenhum medicamento que possa ser usado
antes da pessoa ser contaminada, como profilático ou como um preventivo. Isso não temos. É depois que a pessoa é contaminada, aí sim você tem medicamento, né? Então, você não toma remédio para gripe antes de estar com gripe. Você só toma depois que você está com gripe, né? Mesmo caso. E nós estamos testando, no caso de prevenção, só a BCG, né, com 10 mil pacientes, para ver se ele aumenta a imunidade da pessoa para melhorar um pouco a resistência, para evitar o contágio. Eu só pergunto ao senhor uma coisa, por que não se tem boa vontade com essas experiências, com esses resultados? Por que se tem combate? Eu não sei, aí é difícil de explicar, né, do nosso ponto aqui, nós fazemos esse trabalho, então, só para resumir assim, em termos de preventivo, nós estamos testando a BCG, né, a vacina BCG para aumentar a imunidade da pessoa. Obviamente a gente tem vacina como preventivo também, vacina é preventivo, você toma antes de ficar contaminado e depois de ficar contaminado. Na primeira fase, a nitazoxanida, nós testamos e funciona para reduzir a carga viral, que seria muito útil agora com essa nova cepa, inclusive, que um dos problemas é o grande aumento da carga viral. Mas nós estamos testando outros antivirais e nós estamos desenvolvendo também monoclonais no Brasil, o soro de cavalo, também sendo feito, plasma convalescente e um remédio exclusivamente para o Covid, ou seja, desenhado para combater o Covid. E esse daí, ele é feito para o Covid com tecnologia nacional e já foram feitos uma série de testes no desenvolvimento do remédio. Ele está na teste do pré-clínico, que a gente chama, testando com animais e muito em breve ele vai dar entrada na Anvisa para começar a testar com seres humanos. A gente tem tantas experiências que são positivas, com resultados positivos, mas há um grande combate hoje no Brasil a qualquer experiência que não seja vacina. E é importante que haja uma grande reflexão, a própria classe médica, classe científica também. Nós temos um grande combate, mas qual a razão desse combate? As experiências que vêm sendo feitas, que são positivas, o próprio tratamento precoce é uma coisa que parece que é de outro mundo, mas é importante. A própria ciência, isso também é ciência. Então, fica aqui este meu questionamento e apelo, sobretudo, às pessoas de boa vontade. E falando, ministro, sobre ainda este tempo de pandemia que a gente está passando, como a ciência enxerga as consequências sociais e econômicas, como o seu ministério, por exemplo, enxerga as consequências sociais e econômicas deste momento agora que a gente está passando? Essa é uma ótima pergunta. Inclusive, nós temos aqui pesquisas sobre isso. Essa é uma coisa bacana sobre esse ministério, que dentro da nossa estratégia de enfrentamento do Covid pela ciência, nós temos ações emergenciais, que são a busca de tratamentos e tecnologias para prevenção, né? Nós, inclusive, desenvolvemos aqui equipamentos de proteção individual, uma série de coisas para proteção, para prevenção. Testes diagnósticos, nós desenvolvemos no Brasil testes diagnósticos, tanto testes sorológicos quanto testes moleculares, né, os reagentes para isso, desenvolvemos aqui no Brasil. Tratamentos, como eu acabei de falar, de remédios e outros tipos de tratamento. Na parte continuada, nós temos sequenciamento do vírus, tudo isso feito pela Rede Vírus, sequenciamento do vírus no Brasil inteiro. Nós somos responsáveis por mais de 70% do sequenciamento no Brasil inteiro, ou seja, sequenciamento serve para descobrir essas mutações que o pessoal fala. Nós que registramos mais de 70% dessas mutações e continuamos esse trabalho, e isso é o que é passado para as entidades internacionais, né, para todo esse controle. Nós somos responsáveis por isso. Nós analisamos a patogênese da doença, isso vai ser por muitos anos, sem acompanhar como que essa doença, como que esse vírus altera o nosso organismo e quais são as sequelas disso. Então, isso é analisado para os nossos cientistas também. As vacinas, eu já falei, e tem uma coisa muito importante dentro disso, que é inclusive a análise socioeconômica dos efeitos da pandemia. Nós temos equipes de cientistas especializados na área social, né, da área de humanidades, trabalhando com isso também, analisando todos os impactos econômicos e as recuperações possíveis, até como que o efeito do confinamento age, vamos dizer, na parte emocional da pessoa, como que isso age, né, em termos sociológicos e etc. Então, tudo isso tem sido feito. Eu não tenho os resultados ainda, que isso é uma pesquisa em andamento, mas sem dúvida nenhuma isso vai ser muito útil, né, para a recuperação do país e vai ser muito útil também para a preparação para as próximas pandemias, porque infelizmente vai acontecer. A pandemia está agora, deixando já agora marcas, deixando traumas,
Mas isso perdurará por um bom tempo, não é? Você quer saber uma lição simples que a gente, entre tantas outras, né? Por exemplo, a necessidade de independência do país com relação a tecnologias críticas. A gente teve que desenvolver nesse ministério, né, as inovações para desenvolver ventiladores nacionais, porque a gente não tinha condição de importar, eles não entregavam, lembra daquele problema todo? Sim, hoje não tem mais esse problema, porque nós fabricamos no Brasil. Né? Assim como outros sistemas, inclusive o gel, o álcool em gel. Já tivemos muitas conquistas. Tivemos. A partir do primeiro ano. Mas uma das coisas que nós aprendemos, nós precisamos ter a capacidade de soberania nacional, independência tecnológica, de produzir itens críticos aqui no Brasil. E aí a gente está trabalhando com isso. A gente precisa ter uma estrutura de laboratórios adequada para tratar a nível 3. A gente aumentou 18 laboratórios a nível de biossegurança 3. E agora nós estamos construindo um para nível de biossegurança 4, porque não tem na América Latina nenhum. E a gente precisa disso para tratar com vírus de altíssima letalidade. Além disso, a formação de pessoal, extremamente importante, é um trabalho conjunto do Ministério aqui, junto com o Ministério da Educação também. E uma coisa importante, a própria cultura dos nossos brasileiros, no sentido da cooperação com os outros. Eu tenho até uma historinha disso que acho que reflete bem. Você já ouviu da história do caranguejo e da formiga? Sim. Então, você tem lá um balde, só contar aqui para o pessoal assim, você tem um balde cheio de caranguejo, você tem um balde com formigas, né? Cheio de caranguejo, metade de caranguejo e outro aqui com formigas. Você deixa lá parado, com tudo vivo, caranguejo vivo, formiga vivo. Depois de algumas horas, né, você olha no balde de formiga, não tem mais nenhuma lá, porque uma foi subindo nas costas das outras e foram se ajudando a sair, a última puxa aquela outra, e todas saem, porque todas elas cooperaram, se uniram para sair da situação ruim. Os caranguejos ficam naquela luta, eles são muito mais fortes que a formiga, mas a hora que um está começando a sair, os outros vêm e puxam ele para baixo. A gente precisa aqui no Brasil ser mais formiga, né? A gente se ajudar, sabe, um ao outro. Agora é um momento de união, é um momento em que todo mundo precisa se unir para sair. Não importa em que estado você está, não importa de que partido você é, não importa nada disso. A gente tem que trabalhar juntos para vencer essa pandemia. O inimigo é a pandemia, o inimigo é o vírus, né? Então, eu fico vendo esse esforço aqui no Ministério, o Marcelo Queiroga lá também, o doutor Queiroga no Ministério da Saúde, todo esse trabalho para conseguir as vacinas nacionais, aplicar o mais rápido possível. Então, o que eu falo para ele é o seguinte, cara, eu estou voando junto contigo, lembra que eu sou piloto de caça, eu estou voando aqui junto contigo. Você comanda a esquadrilha aqui, então você comanda ali o que você falar aqui, porque precisar da gente, nós estamos aqui à disposição, contar 100% com o Ministério. Gente, nós estamos tendo o privilégio e o prazer de conversar com o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações aqui no programa Além da Notícia. Nós vamos dar uma paradinha agora neste primeiro bloco para um intervalo. No próximo, a gente vai falar sobre corrida espacial, sobre programa espacial brasileiro. O Brasil lançou recentemente satélites, nanosatélite, tem novidade aí chegando para ajudar na agricultura, para ajudar no acompanhamento da Amazônia, uma porção de outras coisas. Aguarde aí, daqui a pouquinho no próximo bloco. De volta no nosso Além da Notícia desta noite. Mais uma vez você percebe, estamos fora do nosso estúdio, mas a razão é muito especial. Estamos conversando com o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, é o conhecido astronauta brasileiro. E, ministro, primeiro de tudo também, sempre fazendo menção à sua trajetória, é possível acreditar sempre, não é? E os nossos sonhos podem ser realizados também, mesmo que seja em pequena parcela, mas o seu foi realizado por completo quando o senhor subiu para o espaço? Olha, eu tinha o sonho inicial, diga-se de passagem, de ser piloto. Né? Quando eu estava lá em Bauru, olhando os aviões no aeroclube, meu sonho era ser piloto. E ao longo do tempo, né, essa realização desse sonho, você nota o seguinte, você começa a ver outras possibilidades. Minha mãe falava uma coisa interessante, ela falava assim, estude, trabalhe, persista, sempre faça mais do que esperam de você, e você chega onde você quiser. E é interessante que um sonho, assim como as dificuldades, que também são essenciais, às vezes o pessoal fala assim, eu não gosto de dificuldade, né? Dificuldades são essenciais, porque uma vez que você tem essas dificuldades e aprende a ultrapassar as dificuldades ou vencer essas dificuldades, você fica mais preparado para sonhos maiores, né? E aí você vai realizando, e a vida, às vezes eu converso com adolescentes, eu adoro conversar com jovens, assim, em escolas, né? Adolescentes principalmente, e às vezes você vê, a pessoa fica desesperada, não, porque eu tenho que escolher uma carreira agora, e vai ser para a vida inteira. Não necessariamente, você pode fazer muita coisa, você pode escolher, sei lá, uma carreira de engenheiro,
Aí depois você terminar aquilo lá, você começa a trabalhar como engenheiro, você fala, pô, sabe que agora eu vou fazer medicina? Faça. Ela vai te abrindo janelas, Vai né? abrindo as coisas, então faça. Você vai ser um ótimo médico com conhecimento de engenharia também, né? E assim vai. Ou seja, o que eu digo assim, a vida vai prosseguindo. O mais legal da vida não é exatamente o destino, né, assim, da coisa, mas as coisas que a gente vai passando, a paisagem que a gente tem ao lado, né? Ser feliz nas coisas que a gente faz e procurar sempre para ser feliz. No meu caso, né, eu acho que muita gente tem as suas. O que me faz feliz? Primeiro, sentir que o meu trabalho tem um propósito, né? Isso me faz feliz, me dá motivação para fazer. Outra coisa que me faz feliz é ver que o meu trabalho está ajudando outras pessoas. Isso é bom, né? A gente se sentir bem assim. Outra coisa bacana é você olhar para trás e ver essa galerinha chegando, né? Olha assim, pô, eu também quero realizar as minhas coisas. Às vezes você vê, né? Eu tenho alguns livros publicados, e livro é interessante também, porque você nunca sabe onde o livro está e quem está lendo, né? E de repente alguém liga ou encontra contigo, eu li seu livro, pô, e aquilo me ajudou pra caramba. É muito gostoso esse tipo de coisa. Eu fiz a minha carreira baseado, né, na sua, isso também é legal. E a gente acabou de completar 15 anos da Missão Centenário agora, né? Foi dia 29 de março de 2006, quando eu decolei, né? E agora 29 de março de 2021, 15 anos da missão. E ontem eu tive, desculpa, estou emendando aqui uma série de coisas, mas sobre bom, espaço. tudo isso constrói, tenho certeza. Vai contando. Mas, eu recebi um vídeo de um amigo meu, que é o Soichi Noguchi. Ele é um astronauta japonês, né, que treinou comigo lá na NASA também. E ele está a bordo da Estação Espacial nesse momento, né? E nós assinamos um contrato, um acordo de cooperação com o Japão em materiais avançados, grafeno, nióbio, uma série de coisas, e também na área espacial. E nós temos a Semana Brasil-Japão, a Semana de Espaço, né? Brasil-Japão. Então, eu gravei uma mensagem para ele, lá na Estação Espacial, né? Gravei daqui para mandar para a Estação Espacial, e ele gravou de lá para cá, então foi muito bacana. Você vê, esse é o tipo de coisa que faz a gente feliz. São pequenas coisas, né? Mas que alegram o dia a dia, acho que isso aí vai seguindo. E eu tenho muitos outros sonhos ainda para frente. Eu vou agora pedir ao pessoal de casa que acompanhe um pouco da sua trajetória. Marcos César Pontes nasceu em Bauru, São Paulo e ingressou na Força Aérea Brasileira em 1981, aos 18 anos de idade. Graduado como aspirante aviador do curso de cadete de aviador da Academia da Força Aérea, Marcos Pontes atuou na Esquadrilha de Caça e acumulou mais de 2.000 horas de voos em 25 tipos de aeronaves. Em 1989, Pontes iniciou o curso de Engenharia Aeronáutica no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, alcançando a formatura em 1993. Já em 1998, ele conquistou o título de mestre em Engenharia de Sistemas pela Naval Postgraduation School, nos Estados Unidos. Diante de um currículo relevante para a área, ainda em 1998, Marcos Pontes foi selecionado em um concurso público da Agência Espacial Brasileira para fazer parte da equipe da Agência Espacial Americana, a NASA, tornando-se, portanto, o primeiro astronauta brasileiro. O sonho de criança começava a se tornar realidade. Sua missão espacial aconteceu através de uma parceria entre Brasil e Rússia. Em 29 de março de 2006, a nave russa Soyuz partiu do centro de lançamento de Baikonur, localizado no Cazaquistão, e ficou 10 dias no espaço com 3 pessoas a bordo. Uma delas, Marcos Pontes, levando consigo a bandeira do Brasil para o universo. Ministro Marcos Pontes, astronauta Marcos Pontes, o que o senhor levou com o senhor? Porque eu soube que o senhor levou algumas coisinhas importantes. Quando você vai ao espaço, lógico que o peso é muito restrito, né? Inclusive a gente, né? Eu estou 15 quilos mais gordo do que eu estava na época, então eu teria que perder esses 15 quilos, cada quilo conta bastante. Mas o que acontece? Você tem, na época, lá a gente tínhamos 15 quilos para serem enviados pela Agência Espacial Brasileira, com experimentos, né, com várias pesquisas que vão desde nanotecnologia
né, até experimentos para motivar jovens para as carreiras de ciência e tecnologia. Diga-se de passagem, depois a China copiou exatamente o mesmo experimento, né, que eu achei muito bacana. E aí, além dos experimentos, que são interessantes, né, dessas pesquisas, nós somos os olhos e as mãos dos cientistas lá no espaço. Além desses experimentos, eu também podia levar 1 quilo de coisas pessoais. Então, eu levei fotos da minha família, eu levei música, né, um MP3 para ouvir músicas. Eu levei alguns itens, inclusive um deles está, né, aliás, 2 deles, um eu produzi lá e o outro eu levei, estão lá em Aparecida, né, naquela Sala dos Milagres. Sim. Ali, se você olhar, tem um cantinho lá, se o pessoal for para lá, dá uma procuradinha. Inclusive é no mesmo armário onde está um capacete do Ayrton Senna, que é mais fácil você olhar de longe, ver aquele capacete amarelo que todo mundo conhece. Naquele mesmo armário você vai ver um quadrinho. Nesse quadro tem ali um tercinho de Nossa Senhora, que eu levei e eu tirei uma foto dele lá no espaço, flutuando no espaço. Então eu coloquei junto essa foto, aquele e o tercinho, né, e um pin de Nossa Senhora que está lá também. E uma cartinha que eu escrevi a lápis lá na estação espacial. Enquanto eu estava lá, eu escrevi uma mensagenzinha, essa mensagem, um papel branco, né, que eu escrevi a lápis, que está junto. Então, para quem tiver curiosidade, dá um pulinho lá e vê, né, que tem muita coisa bacana. Eu fui lá outro dia para reler aquilo, né, eu achei bastante interessante. Quanto que o espaço inspira a espiritualidade e também a relação com as pessoas. Estando no espaço, o senhor teve uma melhor noção de tudo ou perdeu a noção de tudo? É um misto das coisas, né? Porque muitas vezes, se você for imaginar, piloto de caça militar, piloto de testes, engenheiro, extremamente pragmático, né? Cartesiano com tudo, é uma maneira de encarar a vida de uma forma bem analítica. Mas todos nós temos alguns tipos de personalidades básicas que compõem a nossa personalidade. Ou seja, a gente tem dentro de nós uma parcela que é analítica, que vê números. A gente tem dentro de nós uma parcela que é persistente, aquele que vê crenças, né? A gente tem dentro de nós uma parcela que é empática, aquela que precisa cuidar das pessoas, né? Nós temos dentro de nós uma parte que é imaginário, né? Imaginativo, aquela hora que você está, né, contemplando, né, o seu trabalho ali sozinho, trabalhando sozinho. Nós temos dentro de nós uma parte que é promotor, aquele que vai para tentar fazer as coisas funcionar. E nós temos dentro de nós uma parte que é meio rebelde, assim, né, que está sempre criticando alguma coisa. Nós temos essas 6 personalidades. Isso faz parte, inclusive, de uma coisa que chama Process Communication Model. E em mim, a parte analítica é a mais forte. Mas durante o meu tempo lá, eu confesso que entrou uma parte muito grande empática, ou seja, a importância das pessoas, a importância de cuidar das pessoas. Eu acho que, e depois de lá, você vê que eu criei uma fundação que trabalha com ciência e tecnologia para a educação, para motivar jovens para as carreiras. Aqui no Ministério, o nosso trabalho, eu fiz questão de ser completamente, embora ciência, tecnologia e inovação, parece que é uma coisa fria, fiz questão de centralizar tudo isso em torno das pessoas. Tanto que, se você olhar nas nossas tecnologias prioritárias, você vai ver lá, tecnologias para a qualidade de vida das pessoas. A gente precisa levar ciência e tecnologia onde as pessoas estão e para melhorar a vida das pessoas. Isso entra saúde, saneamento. Nós criamos, por exemplo, aqui um centro de tecnologia para pessoa com deficiência e doenças raras, né, que era uma necessidade do país ter isso. Nós criamos isso aí também. Esse trabalho com as pessoas é a parte mais importante de tudo. E se você olhar os valores do Ministério, você vai ver que entre os valores tem um valor que às vezes as pessoas me perguntam, mas por que tem esse valor dentro de um Ministério de Ciência e Tecnologia? Tem compaixão. Muita gente não sabe o que é compaixão, isso é uma coisa interessante. A missão do Ministério é produzir conhecimento, produzir riqueza para o país, contribuir com a qualidade de vida das pessoas. E nós temos uma série de valores. Compaixão lá no meio. A pessoa pensa, por que compaixão? Às vezes a pessoa confunde compaixão com ter pena de alguém. Não é ter pena de alguém. Compaixão é você se colocar no lugar da pessoa. E isso é uma coisa interessante. Como é que você vai fazer uma tecnologia, uma política pública sobre ciência e tecnologia para melhorar a qualidade de vida das pessoas se você não se colocar no lugar delas? Então ficaria um negócio muito vazio. É para isso que a gente colocou lá, compaixão é isso. Eu quero que todo mundo no Ministério, quando for pensar uma política, quando for pensar
em qualquer atividade, tem que se colocar no lugar da pessoa que vai ser, vamos chamar assim, o beneficiário daquilo, os brasileiros, no final das contas. Isto é fantástico, eu aplaudo o senhor por essa iniciativa estupenda. Um outro detalhe rápido, antes de nós entrarmos em questões também muito importantes. E de onde veio a sua fé, a sua devoção à Nossa Senhora? Minha mãe costumava ir lá todo ano, né, em Aparecida, eu ia junto, né, desde criança, é uma coisa bastante gostosa de fazer. Tá aí. Obrigado às mamães. Tantas delas acompanham a Canção Nova e ajudam os filhos e transformam os filhos. Ministro, vamos para novidades aqui. Recentemente o Brasil lançou um nanosatélite. Que tamanho tem esse nanosatélite? O nanosatélite ele é pequeno, é um cubo, né, 10 por 10, né, 10 centímetros de raio, é pequenininho. E é o que a gente chama de um nanosatélite. Esse daí é o nanosatélite C-BR2, foi construído pela Universidade Federal de Santa Catarina. Aí você fala, mas é pequenininho. Lembra do seguinte, Eu quero saber o que ele faz. Olha, a tecnologia ela vai ficando cada vez mais elevada à medida que você reduz o tamanho, né? Lembra dos primeiros computadores? Não sei se você chegou. Eu cheguei a usar computador com cartão perfurado, né? IBM, né? 43, 41, se eu não me engano. E aí era um monstro, uma sala gigantesca daquele computador. Hoje, essa mesma capacidade de computação você tem dentro de um laptop, né, desse tamanho. Então, à medida que você reduz o tamanho, e essa é a tendência dos próximos satélites, é serem cada vez menores, né? Existem satélites grandes, como satélites de comunicação, principalmente os geoestacionários, etc. São satélites com 5 toneladas, 7 toneladas, com os sistemas integrados ali dentro, mas também está faltando uma palavra aqui, né, a robustez do sistema ali, ou seja, se falhar, né, ele tem um sistema com mais, se é um sistema crítico, ele tem mais 2 backups ali, mas se falhar os 3, você perde tudo aquilo. Hoje não, a tendência é você ter constelações de satélites menores, com alta tecnologia embarcada, né, de forma que se você... eu estou com a palavra em inglês só, reliability, mas é a confiabilidade do satélite, né, espalhada hoje em muitos satélites. Então, se um deles falhar, não vai afetar de uma forma drástica ou crítica toda a constelação, entendeu? Então, se você falhar um satélite grande, você perde um satélite que custa milhões e parou tudo. Agora, se você tem uma constelação, quando falha um, você troca aquele lá por outro e continua a operar a constelação. Nós estamos agora desenvolvendo a constelação Catarina, que é uma constelação para Santa Catarina, né? Para coletar dados e acompanhar e dar avisos prévios, vamos dizer, baseado em sensores no solo, né, para desastres naturais, que é um problema sério lá de Santa Catarina. E Alcântara também é muito bom para satélites menores. Mas esta será a função desse nanosatélite? Esse satélite aí, basicamente ele é um transmissor, né? Ele passa sinais de rádio, né? Um transmissor receptor, né? no espaço com sinais de rádio, e a parte embarcada dele foi desenvolvida por algumas outras universidades, né? Que também trabalharam, inclusive a Universidade do ABC e etc. Mas esse é o nanosatélite, é o NanoSat, né? BR2, lá de Santa Maria. Então, nós vamos ter ainda a constelação Catarina, provavelmente outras constelações para agricultura, para oceanos, e tudo isso é o que eu queria chegar nesse ponto, dessa redução dos satélites, porque o nosso Centro Espacial de Alcântara vai ser o centro, ele é um dos centros melhores posicionados no planeta, né, para lançamentos com baixo ângulo, ou seja, mais próximo do Equador, e ele tem a capacidade de foguetes de pequeno e médio porte que vão levar esses satélites menores de forma exclusiva, ou seja, você não tem que ficar esperando completar 30 satélites, 100 satélites estarem prontos para lançar num foguete enorme, e se um deles der pane vai atrasar tudo. Então, nesse caso, você tem menores, você lança poucos satélites. Nós lançamos agora no governo Bolsonaro, desde o início, 4 satélites. Isso é interessante. Eu quero chegar lá, mas antes só me diga aqui uma outra coisa. Muita gente não entende a função da base de Alcântara, o senhor acaba de mencioná-la aí, e não entende a cooperação com os Estados Unidos. O senhor pode ainda avançar um pouco mais sobre isso? Posso. Essa importância, como o senhor já disse agora, dessa base de Alcântara, que nos permite todas essas possibilidades de lançar a qualquer hora, não é? E a parceria com os Estados Unidos? Vamos lá. O Centro Espacial de Alcântara,
Ele é uma joia que a gente tem aqui no Brasil que precisa ser lapidada. Então, ele está lá há 36 anos, quando começou a primeira construção, a primeira assinatura para começar a construir, e ele até hoje foi subutilizado. Nós decidimos transformar isso, decolar o Centro Espacial de Alcântara, para que ele seja semelhante a Kourou. Você tem uma ideia, em Kourou, na Guiana Francesa, no Centro Espacial de Kourou, a cidade chama Kourou, ali no entorno, ali tem a maior renda per capita da América Latina, 17.600 euros, renda per capita. Imagina isso, e se for ver Alcântara hoje em dia, é um dos piores IDHs do país. Isso vai mudar, e vai mudar muito em breve. Então, eu sou o presidente da Comissão de Desenvolvimento Integrado de Alcântara. Esse planejamento, ele tem 3 fases. A primeira fase foi cumprida em 2019, que era a assinatura do Acordo de Salvaguardas Tecnológicas, vou falar daqui a pouco, que isso demorou 20 anos, e nós conseguimos fazer no governo Bolsonaro, fazer com que fosse assinado e aprovado no Congresso Nacional, pelo seu valor técnico, muito importante. Então, passamos essa primeira fase. A segunda fase é o Plano de Desenvolvimento Integrado do centro e de todo o entorno. Então, isso envolve muitos ministérios, instituições locais, Federação das Indústrias Locais, os quilombolas participam também, os moradores da região, que tem uma importância grande nesse sentido, as universidades, Universidade Federal, o Instituto Federal. Então, é uma participação muito grande lá para montar esse plano e começar a executar. Já temos algumas coisas muito interessantes acontecendo. E a terceira fase é a fase de testes com foguetes de outros países e nacionais, e também a implementação comercial do centro. Ótimo. Só que para fazer essa implementação comercial é o seguinte, 80% dos foguetes e satélites do planeta, eles têm pelo menos algum componente americano, de alguma empresa americana. Aí quando eu ouço esse negócio, tipo assim, o pessoal fala, mas os Estados Unidos têm parceria com a Alcântara? Não tem nenhuma, zero. Aí fala, pô, mas não foi feito um acordo? Não, eles não têm nenhuma parceria com a Alcântara, com o centro de Alcântara. O que eles têm foi um acordo que nós assinamos com ele, que é o Acordo de Salvaguardas Tecnológicas, como o nome diz, é de proteção tecnológica, que diz o seguinte, os Estados Unidos concordam que o Brasil lance foguetes e satélites de quaisquer países que tenham qualquer componente de empresa americana, desde que nós nos comprometamos a proteger essa tecnologia para não ser roubada ou copiada. Só isso. Ou seja, eles não têm parceria com o Alcântara, eles não têm nenhuma empresa americana ainda participando em Alcântara, e assim por diante. Nós abrimos um bom entendimento. Nós abrimos e é importante ter esse acordo para poder lançar outros. Nós abrimos um edital para empresas de outros países, empresas estrangeiras participarem lá com a gente, e tem 9 empresas que foram selecionadas dentro disso. Eu não posso falar o nome ainda, que eu tenho que esperar ser feito pela Agência Espacial e o Comando Aeronáutico, mas já tem 9 empresas de vários países, de lugares muito distantes do país, diga-se de passagem, uma coisa muito bacana, que vão participar ali, seja com foguetes lançadores, seja com também outra coisa importante, infraestrutura para fazer os lançamentos, e nós estamos mudando a infraestrutura local também. Eu estou falando assim, desde como vai ser a urbanização dos lugares, as agrovilas, que nós temos 7 delas lá, com os moradores que foram mudados para lá em 86, eles já tiveram agora uma amostra do que esse governo é capaz. Ministro, a gente percebe uma evolução no programa espacial brasileiro e, recentemente, uma grande novidade, o satélite Amazônia 1. E eu fiquei impressionado porque esse satélite fornecerá imagens para monitoramento ambiental, agricultura em todo o território brasileiro. E o senhor me falou agora de mais de 4 satélites em andamento? Nós lançamos 4 já. Um foi o Floripasat, que foi feito pela Universidade Federal de Santa Catarina, que também é um nanosat, que já está funcionando, inclusive com radioamadores, etc. Por que é importante esse trabalho com as universidades? Primeiro, para formar o conhecimento dentro das universidades, que é importantíssimo. Segundo, para formar pessoal para o programa espacial. Então, a gente precisa despertar o interesse também por essa área. A gente está desenvolvendo satélites, foguetes com as universidades, Olimpíadas de satélites, Olimpíadas de foguete, tudo isso é importante para trazer essa nova geração. Então, foi o Floripasat primeiro, depois o Cibers 4A, que é um programa antigo, desde 1988 com a China. Então, nós lançamos
vários desses satélites e esse foi o último que a gente lançou, o Sivers 4A, que está funcionando lá no espaço, 100% foi lançado pela China, né, com a China também. Depois, lançado com a Índia fez o lançamento, mas o satélite foi projeto nosso, desenvolvimento, construção, tudo nosso e a operação nossa, que é o Amazônia 1, que foi citado, e agora o Nanosat CBR-2, e agora eu tenho planos para frente de fazer um Amazônia 2, usando a plataforma multimissão, que está sendo testada lá no Amazônia 1, que vai ser muito bom. E eu já tenho planos também para satélites com radar de abertura sintética desenvolvido no Brasil e assim por diante. Em termos práticos, esses que já estão aí em órbita, como é que eles já estão cooperando com o Brasil? Nós temos uma constelação de satélites de observação da Terra, né? Para que servem esses satélites? Como o nome diz, eles observam em várias faixas de frequência, então eles vêm desde desmatamento, todo o monitoramento de desmatamento é feito por nós através do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, do INPE, então, que são números precisos. Então nós temos monitoramento de desmatamento, monitoramento de queimadas, monitoramento de agricultura. Quando você tem uma praga, por exemplo, se desenvolvendo numa área de uma fazenda grande, ela apresenta uma resposta à frequência diferente do restante que é saudável, então você consegue identificar onde tem essas pragas. Os radares, e também outra coisa que funciona nesses satélites, nós fizemos um acordo com o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, e agora a gente vai primeiro testar com eles e depois passar para os outros estados também, porque eles têm que acompanhar um monte de obras, e obras distantes muitas vezes, a gente está falando de 3.000, 4.000 obras, e a gente consegue fazer um acompanhamento do crescimento dessas obras de forma horizontal, né, e mandar esses dados todos, então eles acompanham em tempo real. Então isso aí, somado com internet das coisas, para acompanhar essas obras, eles vão ter um acompanhamento preciso de todas essas obras, e isso é importante para os tribunais de conta. O futuro está no espaço, vamos dizer assim, as carreiras do futuro são ligadas a espaço, internet das coisas, inteligência artificial, outra coisa que a gente tem empurrado muito aqui, né, a transformação digital como um todo. E isso que eu tenho colocado aqui no Ministério, para se encontrar lá com o futuro e a formação de jovens. Então, só para dar um recado aqui para quem está nos assistindo e tem aí ideias de futuro, o que eu quero fazer no meu futuro, pense no programa espacial, pense nas carreiras ligadas à ciência e tecnologia, entre no site aqui do Ministério, né, gov.br/MCTI, tem um monte de oportunidades interessantes. Nós acabamos de abrir 10.000 vagas, 10.000 vagas, né, para jovens interessados nas carreiras de inteligência artificial, transformação digital, nuvem, blockchain, todas essas áreas. Então, está aberto, né? Dá uma olhadinha. Ministro, o senhor está trazendo uma porção de novidades que o povo brasileiro normalmente não ficaria sabendo, e a gente fica aqui impressionado com o trabalho, com esta possibilidade, inclusive dos estudantes ou de outras pessoas que têm interesse na área de ciência e de tecnologia diversa, de avançarem, de crescerem também e de produzirem para o Brasil. Fica aqui o nosso agradecimento, mais uma vez, por essa entrevista, pelo trabalho que o senhor vem fazendo, e aqui, tenho certeza, despertou mais ainda um interesse em acompanhar a evolução, o trabalho, aquilo que o governo vem fazendo nessa área também, e que a gente, nesse tempo agora de pandemia e nesse momento que vive com uma política tão acirrada, a gente não percebe o trabalho que vem sendo feito. Mas parabéns por tudo isso. Olha, eu que agradeço, obrigado pela oportunidade. Aliás, essa é uma coisa importantíssima, porque a gente tem muitas notícias boas, não só desse ministério, também de outros ministérios do governo Bolsonaro, mas é raro a gente ver isso sendo mostrado na TV. E como resultado disso, às vezes a população, em meio a toda essa pandemia, acaba ficando numa situação mais depressiva. Fala, pô, nada de bom está acontecendo. Então, para você que está assistindo, tem muita coisa boa acontecendo apesar da pandemia. Então, nós estamos trabalhando aqui a motor 100%. Então, dá uma entradinha no site, né, aqui do Ministério, gov.br/MCTI. Tem muita coisa interessante lá. Entre em contato com a gente se alguma coisa interessar ali, como eu quero criar minha startup. Né? A gente tem programas para isso também. Eu queria agradecer muito essa oportunidade, né, parabenizar o trabalho que a emissora faz. A Canção Nova, ela já tem, eu já tive a chance de ir lá também, né, nos estúdios lá, né? Então, mando um abraço lá para o pessoal todo, eu espero ter chance aí muito em breve
ir lá e contar mais notícias boas. A gente precisa de notícia boa no Brasil, para que os nossos brasileiros e principalmente os jovens pensem aí no seu futuro com otimismo. Nenhuma coisa grande no planeta foi feita que não seja por otimistas, e a gente precisa de otimistas. Tá aí, e que a gente também não desista de sonhar, ensinar isso para os nossos filhos também. Foi um prazer conversar com o senhor, ministro Marcos Pontes, o ministro astronauta. Está na nossa história, parabéns por isso também. Obrigado pelo seu exemplo, sobretudo o exemplo para as crianças, para os estudantes, para os jovens, para os sonhadores. O brasileiro tem que ser um sonhador, não é? Exatamente, exatamente. O pessimista, eu costumo falar assim, o pessimista está sempre certo, ele nunca vai ter sucesso. O otimista é aquele que vai lá, constrói as coisas, cai, levanta de novo e continua a fazer. A gente precisa de otimistas no Brasil. Seja otimista, faça o bem. E através do bem, você faz bem para você mesmo. Obrigado. Bom trabalho, ministro. Obrigado a toda a equipe do ministro aqui também que nos apoiou tão cordialmente. Obrigado também à nossa equipe que veio hoje aqui à Esplanada dos Ministérios em Brasília, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, para este momento, esse bate-papo exclusivo com o ministro Marcos Pontes. O Além da Notícia fica por aqui. A partir de amanhã você já vê na íntegra o nosso programa no Canção Nova Play. E até semana que vem com um novo tema aqui em nosso programa. Boa noite.